Muito boa noite a todos. O Jornal da Guará está no ar e você vai ver na edição desta terça-feira, 25 de junho. Presos suspeitos de envolvimento em explosão de agências bancárias em São Luís. Polícia ainda não tem pistas de bebê que desapareceu de dentro de casa no interior do estado. Policiais fazem manifestação cobrando direitos trabalhistas e adequações da categoria na reforma da Previdência. DENIT retoma a pesagem de veículos na BR-135. Veja também, 22% dos motoristas maranhenses admitem uso do celular ao volante, segundo o Ministério da Saúde. Comércio da Rua Grande retoma movimento de alta nas vendas. E no São João do Maranhão, as danças que emocionam o público e uma exposição que mostra a arte da dança do Cacuriá. Agora, no Jornal da Guará. A polícia apresentou suspeitos de participação na explosão de agências bancárias. Em uma dessas ações, o alvo foi uma agência em plena Avenida dos Holandeses, uma das áreas mais caras e vigiadas da capital. Joel Maia Reis, de 27 anos, e Alexandro Falcão Olímpio, de 33, foram apresentados pela Polícia Civil como suspeitos de terem participado da explosão de uma agência do Banco do Brasil em São Luís. O terceiro suspeito preso foi o Paulo Roberto Silva, apontado como um dos líderes da quadrilha, que foi baleado durante a perseguição policial na Vila Conceição, onde eles foram presos. Com os suspeitos, ainda foi encontrado um vasto material para a fabricação de explosivos, que deveriam ser usados em outras ações criminosas. Vínhamos monitorando um grupo que tinha como local de apoio o bairro da Vila Conceição, que fica, inclusive, nas proximidades da agência bancária. E na semana passada, um trabalho em conjunto nosso com a Polícia Militar, um carro foi interceptado, ainda dentro da Vila Conceição, né? Houve um confronto e o seu Paulo Roberto, que é o líder daquela localidade, foi alvejado e foi conduzido até a superintendência aqui com uma pistola de fabricação austríaca, calibre restrito, e um artefato, uma bomba caseira. A ação criminosa aconteceu na madrugada do dia 3 de junho, na agência do Banco do Brasil, na Avenida dos Holandeses. A explosão destruiu um caixa eletrônico, derrubou parte do teto, estilhaçou as vidraças e abriu um buraco na parede lateral da agência. Hoje voltamos ao banco, que continua com os caixas fechados por tapumes e com homens trabalhando na manutenção do que foi destruído. Por conta da ação criminosa, até hoje o banco funciona de forma parcial. Saques e depósitos permanecem indisponíveis. A explosão foi considerada uma ação ousada, já que a agência bancária fica a cerca de 2 quilômetros do Comando Geral da Polícia Militar. Inclusive, eles pertencem à mesma facção criminosa que praticou o roubo, o furto, mediante uso explosivo, do terminal eletrônico da ABB. E naquela ocasião nós batizamos a operação de Operação Trazos, que é o espírito, na mitologia grega, da ousadia, né? Da audácia. E eles são bem usados, porque é uma das avenidas mais movimentadas da capital, que tem comando geral nas proximidades, mas com muito afinco nós conseguimos elucidar mais um crime praticado na capital contra a instituição financeira. A polícia segue trabalhando para prender o quarto suspeito, que já foi identificado, mas não teve o nome divulgado para não atrapalhar as investigações. O superintendente da SEIC destacou os esforços de toda a equipe na elucidação do caso e ressaltou o aumento em 36% das prisões da superintendência, com relação ao mesmo período do ano passado. No ano de 2019, o Departamento de Combate a Crimes contra Instituições Financeiras, o DECRIF da SEIC, já realizou a prisão de 78 pessoas, aumentando assim em cerca de 36% o número de prisões, se considerarmos o mesmo período do ano de 2018. Assim como também já conseguimos fazer a apreensão de 21 armas de fogo.
Olha aí, policiais civis apresentaram uma extensa pauta de reivindicações no protesto realizado nesta terça-feira. A paralisação é nacional e tem como principal ponto de reivindicação a reforma da Previdência. No entanto, há outras pautas locais. Os policiais civis tomaram a frente da Delegacia Geral na Praia Grande. Cruzes foram postas no caminho em sinal de protesto. Eles apresentaram uma pauta extensa de reivindicações. Entre outros pontos, os policiais civis pedem reposição inflacionária, reajuste salarial, revisão das progressões e valorização profissional. Segundo o presidente do sindicato, tem muitos policiais aposentando e as vagas não estão sendo repostas. Imaginemos que nós temos hoje mais de 70 municípios do estado que não têm a presença da Polícia Civil. E mesmo aquelas cidades em que há a Polícia Civil, ela é em número insuficiente. E isso quando a gente pensa a nível de interior do estado. As pautas estaduais foram unidas às questões nacionais. Isso porque no movimento em que a Polícia Civil estava envolvida, também participaram as polícias federal e rodoviária federal. Todas unidas num ponto em comum, contra a reforma da Previdência. A ação acontece em todo o Brasil. Ela foi convocada pela Confederação Brasileira dos Trabalhadores Policiais Civis e o tema que unifica as classes é a reforma da Previdência. Sim, a prioridade, o foco é a reforma da Previdência, como podemos perceber, né, na mídia, nos jornais, a reforma da Previdência tem tomado grande espaço do cenário nacional e, obviamente, por afetar sensivelmente várias categorias, notadamente a categoria policial, né, hoje o foco é a reforma da Previdência. Segundo os manifestantes, o presidente Jair Bolsonaro se elegeu sob a bandeira da segurança e contou com o apoio de muita gente da área. No entanto, o presidente não tem dado o mesmo tratamento a todas as forças policiais do Brasil. Se esse relatório da Previdência, da reforma da Previdência, for aprovado do jeito que está, vai ser um duro golpe nas forças de segurança civis, né? A Secretaria de Segurança Pública do Maranhão não se manifestou sobre as reivindicações da pauta local dos policiais civis. O plenário da Assembleia Legislativa aprovou a lei da recompensa de autoria do deputado estadual Dr. Iglesio, do PDT. Pelo projeto, cidadãos comuns que passam informações que podem servir à prevenção, repressão e investigação de crimes podem ser recompensados. O projeto deve seguir agora para a sanção do governador Flávio Dino. A seguir, a chegada dos profissionais do Mais Médicos ao Maranhão, o reaquecimento do comércio de rua no centro e ainda nesta edição, os destaques na defesa dos direitos do consumidor no quadro Toque Jurídico. Agora são 6h42. Profissionais do programa Mais Médicos que vieram trabalhar no Maranhão desembarcaram em São Luís. São mais de 100 médicos que vão trabalhar na região metropolitana e em cidades pelo interior. 106 médicos formados fora do Brasil já chegaram ao Maranhão. Desembarcaram no aeroporto de São Luís e vão ser encaminhados para os 59 municípios que escolheram para trabalhar. Na região metropolitana, os municípios de Passo do Lumiar e São José de Ribamar foram incluídos nesta edição do programa Mais Médicos. Para Caxias foram destacados 11 médicos e Codó 10. O problema é que o Conselho Regional de Medicina do Maranhão não foi comunicado sobre essa remessa de profissionais pelo programa do governo federal. Foi uma surpresa e, pelo visto, nada agradável. Nós não podemos entregar a população brasileira para quem a gente não sabe nem se é médico. A preocupação do Conselho Regional de Medicina do Maranhão é que esses mais de 100 médicos que vão começar a atuar aqui no estado não passaram pelo Revalida, que é um processo criterioso de avaliação que consiste em 2 etapas. A primeira, uma análise curricular, e a segunda, uma prova. Tem que fazer o Revalida, como era sempre, e o Mais Médico vai se adaptando com os que forem saindo do Revalida.
Atuar sem passar pelo Revalida no Brasil pode ser considerado exercício ilegal da profissão. Há 2 anos, uma prova deste processo de avaliação dos médicos formados fora do país, realizada em Curitiba, 82% foram reprovados. Uma pesquisa do Vigitel, organizada pelo Ministério da Saúde, revelou que São Luís está em 8º lugar no ranking de capitais em que os motoristas são mais flagrados usando o telefone celular ao volante. Que coisa, né? Você costuma fazer isso? As multas na capital maranhense estão só aumentando. A média nacional ficou em 19% das pessoas que usam celular enquanto dirigem. Isso significa dizer que 1 em cada 5 pessoas afirma que comete essa infração, mas é capaz desse número ser ainda maior. Segundo pesquisas, o uso do celular aumenta em 400% o risco de acidentes. Reduz a concentração do motorista em até 37% e equivale a ter bebido 4 copos de cerveja. O Detran, no Maranhão, afirma que realiza várias atividades para conscientizar a população sobre o não uso do celular ao volante. 979 infrações já foram emitidas este ano por este tipo de irregularidade. Lojistas na Rua Grande estão comemorando o reaquecimento do setor de vendas por ali. Eles conseguiram uma vitória com o retorno dos pontos de ônibus nas imediações da Praça Deodoro. Rua Grande lotada e aos poucos vai recuperando seu potencial de vendas. Nos últimos meses, o fluxo de pessoas na rua mais movimentada do Centro Comercial de São Luís perdeu parte dos clientes por conta da mudança nos pontos de ônibus, motivada pela reforma no Complexo Deodoro. Durante meses, os consumidores precisavam se deslocar até 1 quilômetro do ponto de ônibus até as lojas. Facilitou e como? Para nós que somos consumidor, foi a melhor coisa que aconteceu. De acordo com o presidente da Associação dos Lojistas da Rua Grande, o crescimento nas vendas ainda é tímido, uma vez que, de acordo com uma pesquisa feita recentemente, o faturamento aumentou em 25%, mas os impactos causados pelas obras na Deodoro e na Rua Grande reduziram as vendas em cerca de 60%. Hoje está muito bonita a praça, só que precisa de gente. Praça sem gente não funciona, então para fomentar o comércio da Rua Grande tem que ter o usuário das linhas de ônibus, que são nossos clientes, que geram emprego e renda, que compra. Após a conclusão das obras do Complexo da Deodoro, os lojistas agora fazem um novo pedido, que os ônibus voltem a circular pela Rua Silva Jardim e também aqui pela Rua do Passeio, como forma de alavancar ainda mais as vendas. Estamos tentando, junto às autoridades, aí, junto à SMTT, junto ao Canidé Barros, que volte pela Rua do Passeio, porque melhora o fluxo de gente na Rua Grande e o comércio como um todo. Mas essa mudança vem dividindo as opiniões dos consumidores. É lógico que era, principalmente para nós que somos de idosos para estar andando esse pedaço. Tá melhor se eles voltarem a passar por aqui. Pela Rua do Passeio? Exatamente. O fluxo de carro aqui pra gente era muito perigoso, de ônibus. Lá onde está a parada, tá ótimo ali. Mesmo após a abertura de inquérito para investigar o desaparecimento do bebê Jonathan Alves dos Santos, que sumiu da casa dos pais no município de Belágua há 4 dias, a polícia admitiu que ainda não localizou o paradeiro da criança nem do suspeito de ter levado o bebê. Em entrevista ontem à TV Guará, o superintendente de polícia da capital reconheceu que não havia ainda uma linha investigativa do caso. Veja agora o que mais é notícia nesta terça-feira. Teve início hoje as inscrições para o Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, do 2º semestre de 2019. As inscrições são feitas pela internet no site do programa até o dia 1º de julho. Nesta edição, serão ofertadas 46,6 mil vagas a juros zero. O FIES concede financiamento a estudantes em cursos superiores de instituições privadas com avaliação positiva pelo Ministério da Educação. O novo FIES tem modalidades de acordo com a renda familiar. A modalidade com juros zero é para os candidatos com renda mensal familiar per capita de até 3 salários mínimos. O aluno começará a pagar as prestações respeitando o seu limite de renda.
Feirantes no bairro de Fátima reclamam do serviço que foi feito no local. Segundo a categoria, o local foi apenas pintado, o teto apresenta problemas de infiltração e o piso agora fica alagado diante da chuva. A dificuldade aumenta também para os deficientes. Não existe acessibilidade e os trabalhadores do local pedem que as obras sejam retomadas. Ainda nesta edição tem os destaques da noite junina em São Luís. E já no próximo bloco você vai ver que o DENIT retomou a pesagem de veículos na saída de São Luís para evitar que carretas e caminhões saiam com excesso de peso e prejudiquem as rodovias federais. Detalhes a seguir, agora são 6h53. Muitas vezes, para fazer menos viagens e também lucrar mais, caminhoneiros realizam fretes com carregamento acima do permitido e isso prejudica a malha viária nas rodovias federais. Como as nossas estradas já não são exatamente um primor, a falta de fiscalização contribui para aumentar as deficiências nas BRs. Para coibir excessos, o Departamento Nacional de Infraestrutura e de Transportes, o DENIT, voltou a efetuar a pesagem de carga na BR, que é uma das mais movimentadas do estado, a 135, na saída de São Luís. O caminhão do seu Aparecido foi o primeiro a passar sobre a balança estática instalada pelo Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes, bem no quilômetro 14 da BR-135, a única rodovia de acesso à Grande Ilha. A carga de adubo tem destino certo, o estado do Piauí. O peso informado pela documentação foi o mesmo registrado pelo DENIT. É que é peso, né? Mas tem hora que eu penso que não é, porque senão a estrada era toda ruim, né? Tem uns trechos bons, uns trechos ruins. Então é o asfalto que é mal feito, eu acredito. Acredito eu, né? Mas um pouco o peso complica, né? Eu não sou contra o peso. Não sou de acordo. E mesmo que fosse contabilizada alguma irregularidade, o motorista não seria multado. É que nesta semana a ação é apenas educativa. Afinal, é preciso informar antes de sair penalizando. Até porque foram quase 5 anos sem este tipo de fiscalização nas rodovias do estado. Houve uma licitação do DENIT, essa licitação, por falta de pessoal do DENIT, ela foi toda praticamente terceirizada. Aí foi preciso, o Ministério Público Federal entrou com uma ação e ganhou a ação dizendo que o DENIT tinha que fazer parte da fiscalização com mais pessoal. Aí foi preciso alocar mais pessoas, mudar o sistema de licitação dessas balanças, no sentido hoje não. Hoje em dia vai ser operado por uma terceirizada, mas com fiscalização do pessoal da DENIT. Foram nomeados novos agentes de trânsito, então esse intervalozinho foi justamente devido a essa ação na Justiça Federal. Agora sim, os agentes do DENIT estão trabalhando conforme a reivindicação do Ministério Público e são eles quem validam a coleta feita pela empresa terceirizada que registra nesta unidade móvel o peso das cargas. Mas antes de parar nestas estruturas fixadas para pesagem, o veículo também é medido para verificar as dimensões. O processo da pesagem ela é feita eixo por eixo. Depois que o caminhão todo pesa todos os eixos, é detectado pelo sistema da Toledo se o caminhão deu excesso de peso por eixo ou por PBT. Depois que é feita essa detecção, o agente ele faz a notificação de peso que é entregue para o motorista. O cuidado para evitar que os caminhões circulem com excesso de peso é para preservar a malha viária e, claro, garantir a segurança de todos. Sim, primeiramente nós vamos começar na BR-35, depois na BR-316 e BR-230. O objetivo é poder pegar todas as BRs do Maranhão e fiscalizar os carros com excesso de peso. E vamos começar aqui com a balança estática, depois colocaremos balanças móveis no resto das BRs no Maranhão. Bem, o nosso assunto agora é direito do consumidor e quando o direito do consumidor entra em pauta, nós acionamos o advogado Smith Júnior. Eu conversei sobre essas dúvidas e levamos ao ar os esclarecimentos agora no Toque Jurídico. Vamos acompanhar. Muito bem, nossa terça-feira segue trazendo orientações do mundo do direito com o quadro Toque Jurídico. E nada melhor que poder orientar o telespectador da TV Guará com os mais variados temas. Recebemos aqui o Dr. Smith Júnior,
Boa noite, doutor. Seja bem-vindo mais uma vez para a gente falar de temas ligados ao direito. Boa noite, Hugo. Boa noite, telespectadores. Pois vamos começar então com o nosso primeiro questionamento. Vamos lá. Na tela a gente vai mostrar para você. O questionamento é o seguinte: ao colocar um anúncio para contratar um empregado, posso escrever a faixa etária ou o sexo de preferência da empresa? Doutor Smith, vamos lá para uma situação às vezes delicada de como contratar, como se expressar para fazer essa contratação do funcionário. Correto, vamos lá. A questão é onde as empresas erram demais na contratação do empregado, no anúncio da contratação. Veja bem, você não pode fazer constar em um anúncio de chamamento, não, é um anúncio de emprego, qualquer discriminação de raça, sexo, inclinação política ou credo religioso. Isso aí vai contra qualquer princípio básico de dignidade da pessoa humana. Agora, o que você pode fazer constar são casos em que tem certos cargos específicos. Suponhamos uma vaga para uma servente de banheiro feminino. Essa vaga tem que constar o sexo da pessoa, que no caso seria destinado ao público feminino. Porque não fica bem você colocar um homem para fazer conservação e limpeza no banheiro de mulheres. Situações como o uso da força bruta, né? No carregamento de, por exemplo, sacos de areia, sacos de cimento, requer um pouco mais de robustez na estrutura óssea. Nesse quesito, pode ser selecionado um homem ou uma mulher? A questão do bom senso, sabe, Hugo? Veja bem, a questão da força hoje em dia, ela pode ser empregada tanto pelo homem quanto pela mulher. Agora, óbvio, existe até uma questão na legislação pertinente a isso, em que tem um limite de carga para a mulher carregar e outro para o homem, certo? Agora você não tem condição de falar assim em termos de peso, né, da quantidade, mas é só enquadrar na faixa de esforço que tanto o empregado homem quanto o empregado mulher vai fazer. Perfeito. Vamos então para o segundo questionamento. Vamos lá. Nós temos aqui na tela, você vai conferir aí. O recrutamento e a seleção já são considerados jornada de trabalho caso o candidato venha a ser contratado? E o treinamento? Isso, mais um ponto onde as empresas erram demais. Vamos deixar bem claro uma coisa. Recrutamento e seleção não é garantia de emprego, certo? O que acontece? Quando você vai ser recrutado e selecionado para uma vaga, você vai passar por umas etapas de testes de psicotécnico, você vai passar por dinâmicas de grupo, você passará também por rotinas de trabalho. Durante esse tempo, você está sendo ainda avaliado se preencherá requisitos para poder se enquadrar naquela função. A partir daí, sendo aprovado, você passa para o treinamento. Aí é outro detalhe. Treinamento já implica em assinatura de carteira, ou seja, em contrato de trabalho. Então, recrutamento e seleção não vincula a trabalho. Treinamento, sim. Esse treinamento, ele também tem que ter cuidado, porque ele está sendo observado. Afinal de contas, está iniciando numa nova empresa? Com certeza. Embora não tenhamos ainda essa questão da vitaliciedade, como existe no serviço público, né, da estabilidade, aliás, melhor falando, mas a pessoa que está entrando tem que dar o melhor de si. E, além disso, sempre dar o melhor de si, né, para poder garantir um bom resultado ao empregador e o seu salário ao final do mês. Perfeito. Dr. Smith Júnior, com o quadro Toque Jurídico, esclarecendo os questionamentos dos nossos telespectadores. Muito obrigado, doutor. Obrigado, Hugo. Obrigado a todos os telespectadores. Uma boa noite. Boa noite. Semana que vem tem mais. Foram divulgados hoje os dados do Anuário Brasileiro da Educação Básica. Um indicador positivo foi o aumento no número de jovens no ensino médio nos últimos 6 anos, de 61% para 68% em todo o país. O Maranhão, no entanto, apesar de avanços, ainda tem indicadores negativos em vários segmentos. O estado tem o menor número de alunos acima do nível adequado nas séries finais do 5º ano do ensino fundamental, em português e matemática, e no 9º ano do ensino fundamental, em português e em matemática. O Amapá tem um pior indicador. A escolaridade média do maranhense, no entanto, subiu para 10 anos e meio, ficando à frente do Pará, de Alagoas e também da Bahia.
A Procuradoria do Ministério Público Estadual emitiu uma recomendação para a Câmara Municipal de São Luís fazer cumprir o termo de ajustamento de conduta, o TAC, que determina a nomeação dos servidores que foram aprovados no último concurso da instituição. O Ministério Público protocolou junto à Justiça Maranhense um requerimento para que a Câmara Municipal de São Luís dê continuidade ao concurso público para a nomeação do primeiro quadro de servidores efetivos do Legislativo Municipal. Qual era o acordo? Fazer o concurso. A Câmara cumpriu corretamente o acordo e fez o concurso. Agora o Ministério Público quer que faça a nomeação dos concursados em substituição àqueles que foram contratados sem concurso público. Segundo a Câmara Municipal de São Luís, todos os prazos vêm sendo cumpridos. De acordo com o site da Fundação Sousandrade, responsável pela organização do concurso, o prazo para a divulgação do resultado era de 17 de maio, o que foi cumprido e divulgado no próprio site, já que a única coisa que falta é a homologação dos aprovados, que deve ser feita nas próximas semanas, segundo o procurador da Câmara. A homologação é ato que deve ser realizado nos próximos dias, nas próximas semanas, mas para que a gente assim possa ser feito, é necessário que a gente faça um cronograma interno. Ainda de acordo com o juiz, os prazos vêm sendo cumpridos pela Câmara. E por se tratar de um concurso feito a partir de um acordo, a Justiça precisa ser flexível quanto aos prazos. Não há nenhuma previsão de penalização dos gestores da Câmara Municipal. Até porque não tem motivo para isso. A Câmara Municipal fez um acordo. Então, está demonstrando boa vontade no cumprimento deste acordo. Sobre o cumprimento da parte do acordo que prevê a retirada dos servidores que trabalham na Câmara a partir da Constituição de 88 e que não conseguiram estabilidade, o procurador nos disse que o quadro operacional da Casa está sendo avaliado. A gente tem conhecimento sobre a situação, mas ainda está sendo feito o levantamento sobre a relação funcional desses servidores. A seguir, tem São João como destaque no JG. Você fica agora com a tábua de marés para amanhã. O gráfico apresenta a primeira pré-mar a 1h05 da manhã, com 4,6 metros. Às 7h29 acontece a baixa-mar, chegando a 1,5 metros. No período da tarde, tem nova pré-mar, 1h31, com 4,6 metros. Por fim, a baixa-mar, às 7h58, chegando a 1,3 metros. O que não falta no São João do Maranhão são atrações incríveis nos mais diversos sotaques para turistas e maranhenses aproveitarem. Mas para isso funcionar bem, existe uma engrenagem em volta disso, com vários profissionais trabalhando para tudo dar certo. Bumba Guará. Oferecimento Semar. Trabalhando para ser muito melhor para você. No Arraial do Ipem, uma das atrações foi o boi Brilho da Juventude, sotaque de orquestra do Maiobão. O boi tem 23 anos de existência e há 15 o Zé Carlos participa das apresentações. Neste ano, ele é o miolo do boi, responsável por movimentar o personagem central da festa. Muita adrenalina pura para a gente participar dessa brincadeira tão querida, que há 23 anos vem abrilhantando os arraiais do Maranhão, né? E o preparo físico, tem que ter preparo físico e bastante líquido, tem que ficar bem preparado, temporada. Enquanto que tem muita gente que vem para se divertir e também trabalhar nos palcos, outros já estão atentos para que tudo ocorra bem nos arraiais. Então, o nosso trabalho ele se iniciou muito antes de toda essa movimentação de pessoas, com atividade de prevenção, questão da atividade técnica, mantendo brigadistas no evento, mantendo extintores, sinalizações, saída de emergências adequadas, para que a gente possa proporcionar durante o evento maior segurança. Os arraiais também são importantes para a geração de renda.
Esse vendedor de balões e algodão doce chega a faturar R$ 300 por noite. Quando a venda tá boa, também quando São Pedro também coopera com nós, né? A gente faz na média dos 300, 400, aí excessivamente vai indo. A fartura de comida é outra marca do São João no Maranhão. Movimento grande nas barraquinhas de comidas típicas e também para os diversos ambulantes. Por noite eu vendo 100, 150 churros e tirando outras coisas a mais como água, bebidas, essas coisas. Olha, e essa barraquinha aqui, ela tem um motivo nobre. A renda dos pratos típicos vai ser revertida para o Asilo da Mendicidade. Eu vou conversar com a dona Maria Elza. Primeiro, eu quero saber o que tem no cardápio, o que está fazendo sucesso aqui nesse arraial. É um cardápio muito variado de todas as comidas típicas do Maranhão. E para mesclar e ficar mais incrementado, hoje a barraca está oferecendo, inclusive, um arraial na Arábia, que tem charuto, tem arroz de lentilha, sem perder de vista o arroz de cuchá, o cariru, a torta de camarão, de caranguejo, enfim. E um beijuzinho. E de quebra, né, como a gente costuma sempre agraciar o cliente, um chocolate ou um café para tomar com um beijuzinho. Como seria pra terra se aquecer? Se não existisse o mar. Bumba Guará. Oferecimento Semar. Trabalhando para ser muito melhor para você. Bom, e amanhã acontece a segunda edição do São João Beneficente. O evento é aberto à comunidade, a entrada é apenas 1 quilo de alimento não perecível. Esses alimentos vão ser doados à Fundação Antônio Bruno, que atende a pacientes com câncer, vindos do interior do estado, aqui para a Ilha São Luís, para fazer tratamento em unidades de saúde especializadas. Vão se apresentar o boi Brilho da Magnólia e, em seguida, o boi Novilho Branco, Brito do Salão, Valente da Ilha e também o boi Pirilampo. O evento acontece na Faculdade Pitágoras, na Avenida São Luís Rei de França, no Turu. Se você não quiser esperar até amanhã, tem arraiais pela cidade esperando por você no portal guará.com. Tem toda a programação. Bom, e nem só de Bumba Meu Boi vive o São João do Maranhão. Nas outras inúmeras manifestações culturais e danças folclóricas que encantam a nossa festa. Uma delas é a dança do Cacuriá, que além de fazer sucesso nos arraiais, também pode ser vista em uma exposição. Indumentárias coloridas, também tem as primeiras do grupo, como esta que tem o desenho dos personagens mencionados nas letras. O jabuti, o jacaré, a rolinha, caixas, tesouras do Mastro do Divino. Ao todo, a exposição reúne cerca de 70 elementos para contar a história do Cacuriá de Dona Teté. Muitas dessas peças foram cedidas pelo Laborarte e também pela filha da Dona Teté. Nós primamos pelas parcerias, né? Então a gente tem tentado trabalhar aqui no Centro de Cultura, chamando as pessoas para perto da gente, as pessoas que estão nesse meio fazendo as festas. Entre as raridades da exposição estão peças originais usadas pela Dona Teté nas apresentações, inclusive sua inseparável caixa de onde tirava o som marcante do Cacuriá. Segundo os historiadores, o Cacuriá surge logo após a festa do Divino como uma forma de descontração. Por isso a exposição também traz os mastros onde são colocados os elementos da festa do Divino. Pois é, o Cacuriá teve origem nos ritmos das caixas que festejam o Divino Espírito Santo. A batida forte das caixeiras embalam passos sensuais e letras irreverentes. Mas a brincadeira foi mesmo popularizada pela Dona Teté. A menina Almerice da Silva Santos, a Dona Teté, nascida em 1924 no Batatã Coroadinho, aprendeu a tocar Caixa do Divino aos 8 anos de idade. Aí eu percebi essa leveza dela em termos das cantorias, em termos dos versos, quando ela chegou no Laborarte, a convite também das pessoas do Laborarte, se transformou no Cacuriá de Dona Teté. Dona Teté faleceu em 2011, aos 87 anos, mas o seu legado segue forte nos festejos juninos.
No portal guará.com tem mais informações para você. Fique agora com os analistas, que entrevista o professor Ed Wilson Araújo. O JG volta amanhã. Uma ótima noite a todos. Até lá, TV Guará, o seu canal com o Maranhão.